Renato Mantelani chegando aqui na palestra do grupo, tá? Vamos nos acertar. Bom, senhores, bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos, muito obrigado aí por ter comparecido a esse evento, há 5 anos do grupo, então é sempre uma luta para a gente conquistar e cada vez está melhor. Esse ano a gente, um local melhor, mais primos, uma divulgação maior, temos a honra de ter Renato Mantelani aqui com a gente para palestrar, tá? Teve um imprevisto aqui, o aplicativo não está instalado no computador, a gente está sem internet, não vai conseguir mostrar a apresentação do Mantelani. Mas ele dispensa apresentações, né? Então, Mantelani contigo, obrigado. Dá para desligar esse negócio aqui, para não ficar com a... para que não vai rodar a palestra? Dá para ouvir legal, pessoal? Vocês preferem que use esse trequinho aqui? Dá para ouvir bem. Também dá para ouvir bem, né? Então vamos lá. Primeiro, obrigado pela presença, obrigado, William, pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho mais sobre aquarismo. Eu que quase não gosto de falar. Pena que não vai estar rodando a apresentação, então vou tentar lembrar tudo de cabeça, né, para falar para vocês. Espero que não esqueça de nenhum dos meus slides, são uns 80 aqui no passado. Então vamos lá. O tema que vocês escolheram aqui para a apresentação foi filtragem e nutrição. São assuntos que parecem diferentes, mas estão muito ligados um com o outro. William, consegue com garrafinha d'água? Consigo, só um minuto. Claro, isso por quê, pessoal? Nutrição é uma coisa que muita gente não dá tanto valor assim, mas é muito importante para a longevidade do peixe. É uma coisa que faz diferença no longo prazo. Se vocês perceberem, preparando os aquários que tem montados, vocês vão ver que os peixes que, por exemplo, comem ração, eles têm uma vida muito mais longa, no caso do jumbo principalmente, do que peixes que comem só filé. Você dificilmente vai achar um aquário com jumbos que comem simplesmente filé com um peixe daí de mais de 10 anos. Enquanto que você tem peixes que comem ração que vivem 15 e até mais tempo. Isso por quê? Quando você erra na questão de nutrição com o peixe, não é uma coisa que vai aparecer rápido. Você não vai perceber a diferença em um mês, às vezes não em um ano ou 2. A diferença vai ser que um peixe que tinha uma vida esperada aí para 20 anos, ele vai durar 6, vai durar 7 anos só. Pode parecer muito, tá? Mas não é. A maioria dos jumbos, eles vivem acima de 15 anos. Tirando o Horn, né, que tem uma série de problemas genéticos aí que acabam abreviando a vida dele, mas a imensa maioria dos jumbos vivem mais de 15 anos. Eu tive um Senegalos em casa que viveu comigo 17 anos e morreu porque pulou do aquário. Morreu de velhice. Existem relatos aí de Senegalos em cativeiro com mais de 40 anos de vida. Oscar, a média aí normal de uma vida de um Oscar é 20 anos. Tem um Oscar em São Paulo que viveu 25. Então, são peixes de grande longevidade. Vamos lá. Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, podem levantar a mão, que eu vou respondendo aí como o povo falando, tá? Então, basicamente, vamos falar de alimentação. Tem 3 categorias de alimento. Vamos falar de alimento fresco, alimento vivo e rações. Tá? Todos eles têm vantagens e desvantagens. Dá para você usar qualquer um deles
desde que você corrija as desvantagens que cada um deles tem. Então, alimento fresco, primeiro, que é a forma mais comum para quem tem juncos, tá? A gente tem a ideia de usar sempre filé de peixe, né, para os juncos comerem. E muitas vezes a gente quer alimentar o nosso peixe como se fosse para a gente. Então vamos fazer um filé de tilápia igual como se fosse para nós comermos. Então sem pele, sem espinho, sem nada. Isso daí para o peixe é pobre. Já falei isso aí em alguns vídeos, né? Você está fornecendo basicamente proteína, quase nada de vitamina, quase nada de cálcio. Então, para peixes que precisam de mais cálcio, por exemplo, leptosteus. É muito comum o leptosteus ter fratura espontânea por falta de cálcio. Você dá só filezinho de tilápia, ele vai comer numa boa, ele vai crescer bem, rápido até, e um belo dia, do nada, ele tem uma contração muscular e rompe a coluna. Isso é um dos acidentes mais comuns e mata muito leptosteus ainda na fase juvenil. É um problema de falta de cálcio. Tem várias outras doenças que são causadas também pela vitaminose. Eu tinha separado algumas imagens. Vocês já viram um pintado com uma cabeça redonda? Isso é uma malformação que é relativamente comum em pintado, cachara e cachapira. São os três peixes que você vê mais comumente isso daí. Em vez do peixe ter aquela cabeça reta e comprida, ele dá uma encurtada, fica parecendo uma baleia. Cabeça mais arredondada, parecendo uma baleiazinha. Isso daí é falta de cálcio na idade mais juvenil. Por quê? O bicho precisa de muito cálcio para formar os ossos do crânio. Se não tem o cálcio suficiente para isso, ele deixa de formar alguns ossos, e isso deforma completamente a cabeça dele. E essa é uma lesão que é permanente. Depois que se forma, o peixe não consegue mais recuperar isso daí. Então, basicamente por falta de cálcio. Tinha uma foto bem interessante de uma cachara, umas marcas, umas lesões descoloridas, meio com uma necrose, que parece bactéria, mas é falta de vitamina A. Então, a falta de nutrientes causa uma série de problemas que muitas vezes são confundidos com doenças. Tem muitos casos aí que você vê o peixe com um problema que não é doença, é a vitaminose. Geralmente, peixes que comem filé durante muito tempo. Vantagens do filé: é mais barato. Eu, por exemplo, eu uso aí 3 a 4 quilos de filé em cada alimentação nos meus peixes. Se eu fosse usar peixe vivo ou ração, o valor ia ficar inviável. Então, o filé eu consigo utilizar e gastar bem menos. Então, o que você pode fazer para melhorar a qualidade do filé? Usar espécies diferentes. Então, para vocês aqui, em São Paulo, eu consigo sardinha muito fácil. Sardinha fresca. O melhor filé que existe é a sardinha fresca. Tem muita vitamina, tem muito espinho no meio da carne, e esse espinho, para a gente comer é chato, para o peixe é fonte de cálcio. Então você consegue muita vitamina e cálcio para o peixe. Aqui para vocês, uma opção legal seria lambari. Eu não sei se existe cultivo de lambari aqui para consumo humano. E em São Paulo também acho lambari. Eu pago na faixa aí de R$12 o quilo do lambari no mercado. O que é interessante no lambari? Você pode utilizar ele inteiro. Então todo filé que vocês forem utilizar, utiliza o mais integral possível. Então tira o mínimo de espinho, deixa a pele, tira escama, porque escama não tem valor quase nenhum, mas deixem a pele e sempre que possível deixem vísceras. As vísceras é onde está concentrado a maior parte das vitaminas no peixe. Então manjuba é um alimento excelente também, porque você dá integralmente para o peixe. Para os meus em casa, mesmo para os pequenos, eu pego a manjuba e eu corto a manjuba com vísceras, com tudo, misturo, faço aquela gororoba e jogo lá para os bichinhos comerem. Faz sujeira? Faz. Mas eles têm que ter uma filtragem condizente para poder dar conta disso daí. A sardinha, muita gente fala da gordura que ela tem, que acaba sujando bastante a água. O que eu faço? Eu coloco a sardinha picada no pote, dou uma enxaguada umas 3 vezes e deixo a água transbordar do pote. Assim, boa parte do excesso de gordura é retirado e suja um pouco menos a água. Então acaba sendo funcional. Uma coisa que é muito importante é suplemento vitamínico. Para quem usa filé, é muito importante, pelo menos uma vez por semana, colocar um protovite, colocar alguma fonte de vitamina para o peixe pegar aquilo que está faltando. Tá? Na natureza, os animais comem uma quantidade
muito grande de espécies diferentes de peixe. Você pega um tucunaré, por exemplo. Na natureza, ele vai comer lambari, vai comer outras piabas, vai comer filhote de tilápia, filhote de cará. E muitas vitaminas eles conseguem do que esses peixinhos estão trazendo com eles. Então, por exemplo, um curimbatá. O curimbatá come alga que ele sai, que ele tira dos troncos, da vegetação. Outros peixes comem vegetais também. Quando o peixe predador come esse tipo de peixe, ele está ingerindo um pouco de vegetal. Então ele consegue a vitamina que a carne só não teria. E em cativeiro a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso daí. Desvantagem do filé que eu vejo, a maior delas é essa carência de alguns nutrientes. Então quem usa filé tem um pouco mais de trabalho para conseguir formular uma receita que consiga agregar todos os nutrientes para os peixes comerem. O que eu faço em casa, dos meus lá? Além da vitamina, que eu uso Protovit, eu vario os peixes. Então eu uso sardinha, eu uso lambari, eu uso manjuba, eu uso carapau, que aparece lá de vez em quando, uso espada do mar também, e camarão de vez em quando, filé de frango e coração de boi, também a cada 10 dias pelo menos. Filé de frango e coração de boi não é legal dar com frequência. O ideal aí é cada 10 dias pelo menos, porque a digestão dele é mais complicada, ele gera alguns compostos tóxicos que é difícil que o peixe está expelindo. E aí acaba sobrecarregando o sistema renal do peixe. Então não é legal dar isso com muita frequência. Mas de vez em quando é interessante porque é uma fonte muito grande de vitamina B1, principalmente, que é uma das vitaminas mais críticas aí para quem usa filé na alimentação. Então, variação é a palavra-chave para você ter um peixe saudável que come filé. Quanto mais variada for a alimentação dele, melhor o seu peixe vai ficar. E é por isso que você dificilmente acha peixe que come filé com mais de 7, com mais de 10 anos. Porque você vai tendo uma desnutrição crônica do peixe. E isso aí não é uma coisa que aparece sintoma tão claro às vezes. O peixe está bem, o peixe está comendo, aí de repente o peixe começa a reduzir a alimentação dele. Começa a comer menos, ele começa a definhar e de repente o peixe morre aparentemente do nada. Tá? Peixe nenhum morre do nada. Isso aí é uma coisa que eu sempre digo. Todo peixe morre por alguma razão. Você pode não saber qual, mas foi alguma coisa que você fez geralmente de errado que matou o peixe. Por exemplo, beriberi. Tirando o amigo cubano que é médico, acho que ninguém sabe o que é beriberi aqui, né? Que é uma doença muito antiga, causada por falta de vitamina C. Vitamina C não, desculpa, vitamina B1, que é a tiamina. É uma doença que demora para aparecer, tem sintomas neurológicos, o bicho para de comer, começa a ficar mais parado e mata o animal por causa disso aí. É mais comum do que vocês imaginam essa doença. Eu já vi muito peixe morrer com sintomas que indicam beriberi. E aí são peixes que normalmente comem filé congelado. O congelamento destrói algumas vitaminas, entre elas a vitamina B1, que é a causa do beriberi. Se você faz a suplementação do filé com o complexo B, pode ser um Vitagold, se não achar nesse caso aí a Protovit, mas o Vitagold mesmo já ajuda bastante a prevenir pelo menos o beriberi. Tá? Eu vi um caso na Discovery, inclusive, que foi bem interessante, de alligators nos Estados Unidos, que estavam morrendo sem causa aparente. O bicho estava bem, tinha uns espasmos e morriam. Morreram mais de 100 numa região. Faziam necrópsia, nada de errado, não tinha nenhum vírus que foi encontrado, nenhuma bactéria. E aí começaram a desconfiar de beriberi. E fizeram um teste, pegaram alguns animais doentes e deram vitamina B1 para eles. Em coisa de 2 dias, o animal voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. E aí começaram a investigar o que poderia estar causando isso daí. E aí descobriram que devido à poluição nos canais onde esses alligators viviam, estava proliferando muita alga, que era o alimento de uma espécie de peixe, que chamam de sável, é um peixe que tem só nos Estados Unidos, que é riquíssimo em tiaminase, que é uma enzima que destrói a vitamina B1. E esses alligators, como tinha muito desse peixe, estavam se alimentando basicamente dessa espécie de peixe. E estavam contraindo beriberi por causa da alimentação.
Depois disso, eles estudaram várias formas, não acharam nada que conseguisse resolver, decidiram uma coisa radical. Passaram redes de arrasto nesses canais, tiravam os sábios que eles pescavam e jogavam fora. Sacrificavam todos e enterravam. Porque era para realmente privar os alligators de comer esse tipo de peixe. Fazendo isso daí, em coisa de 6 meses, eles não tiveram mais óbitos por conta dessa doença. Resolveram o problema deles. Então, às vezes, uma coisa parece que é besta, acaba matando os nossos peixes. Tá? Alimento vivo. Alimento vivo tem a vantagem de ser um alimento dos mais completos. Você consegue fornecer quase tudo que o peixe precisa com um alimento vivo. Aguça o ímpeto de caça dos peixes também. Então você consegue fazer espécies mais difíceis, você consegue manter com o alimento vivo. Problema do alimento vivo: doença. O alimento vivo é a maior porta de entrada de doença para um aquário estabilizado. Eu já vi vários casos em São Paulo de pessoas perderem peixes por conta de alimento vivo. Teve, 4 anos atrás, teve um surto de um vírus em criações de químio em Minas Gerais, e esses químios eram usados também como alimento vivo em São Paulo. E muita gente perdeu peixe junto por alimento contaminado. Apareciam umas lesões, umas úlceras nos peixes, e nada curava aquilo ali. Quando aparecia no aquário, você tinha que esperar, nem todos os peixes morriam, mas 25% dos peixes morriam com isso daí, o resto que sobrevivia ficava imune. Mas até aí muita gente perdeu peixe, em especial bagres. Foi uma época que eu vi muito tigrinho morrendo dessa doença, e você tem que assistir o peixe morrer. Não tem nada que você possa fazer para resolver isso. O que eu recomendo, se vocês perguntarem? Alternância de alimentos. Ração. Ração hoje mudou muito a qualidade. Quando eu comecei com aquarismo, só tempinho aí, você tinha 2 rações. Você tinha uma ração em flocos, que parecia papelão, devia ter o mesmo valor nutricional, e tinha uma ração que chamava Vitormônio, acho que nem existe mais hoje. Era um potinho transparente que parecia ração de codorna. E se bobear, os peixes comiam melhor ração de codorna do que essa ração. Era algo assim horrível, medonho. Hoje, a gente tem um monte de opções de ração. Existem empresas aí que se dedicam a desenvolver formulações de ração específicas para cada tipo de peixe. Então hoje é possível você manter, mesmo jumbo, comendo sua ração. Tá? Existem rações de excelente qualidade aí no mercado que permitem que você mantenha qualquer peixe jumbo só comendo ração. É alimento mais completo? Sim, mas tem a desvantagem do preço. Ração é mais caro que o filé. Diferenças de ração. Me perguntam muito, e é uma coisa também preocupante. O pessoal usa às vezes ração para piscicultura, ração de pesqueiro, para alimentar peixe, porque é muito mais barato. Realmente, tá? Quando você vai formular uma ração, você formula uma ração com um objetivo. Ração para peixe, ela é formulada pensando em promover uma nutrição que permita uma vida longa para os nossos peixes. Ração de piscicultura, ela é formulada para ser o mais barato possível, para que o peixe cresça e engorde rápido para ser abatido. Quem faz essa ração não tem a preocupação do tempo de vida do peixe. Ele quer simplesmente que o peixe cresça rápido. Então, matéria-prima, se você pegar uma ração para piscicultura, a matéria-prima que é usada basicamente é o resto da cultura da tilápia. Então, é uma farinha de peixe que é feito com carcaça de tilápia, cabeça, pele, isso tudo moído, cozido, retira um pouco da gordura dela e faz uma farinha de peixe. É proteico? Pra caramba. Só que não é uma matéria-prima nobre, você não agrega muita coisa para a ração. Eles colocam muita gordura nesse tipo de ração, porque a gordura é atrativa. Tá? Se eu perguntar para vocês, o que é mais gostoso, uma picanha ou um pedaço de tofu? Né? Uma picanhazinha. Peixe é a mesma coisa. Uma ração mais gordurosa atrai mais o peixe. Então uma ração com um índice mais alto de gordura vai fazer com que o peixe coma melhor aquela ração. E é o que eles fazem para as rações de piscicultura serem aceitas para carnívoros, por exemplo. Elas têm uma quantidade de gordura muito maior do que outros tipos de ração. Para o peixe que está engordando, ótimo, maravilha. O peixe vai comer melhor, vai crescer mais rápido. Para o peixe do nosso aquário,
A longo prazo, isso não é legal. Você vai ter o peixe acumulando gordura no fígado, e esteatose hepática mata peixe também, não é só a gente, né? Então, nem sempre tá gordinho significa saúde, né? E para o peixe é a mesma coisa. Dá para usar essa ração de piscicultura para peixe de aquário comer? De vez em quando dá. Você pode usar como um complemento, uma forma que você não gasta tanto, mas tem que ser realmente um complemento. A base, se for usar ração, é que se usa uma ração de boa qualidade. Tá? Rações estacionais ou importadas. Normalmente, ração nacional, eles usam o peixe que tem à disposição aqui. Normalmente é tilápia. A base da farinha de peixe brasileira é tilápia. Isso porque é mais barato. Se você pega uma ração feita na Europa, a base de farinha de peixe que eles têm é farinha de salmão. Porque o salmão, né, é mais barato. Então peixes de água fria, no geral, têm um valor nutricional muito maior. Por isso que as rações importadas ainda hoje são um passo acima das nossas. Porque a matéria-prima que eles têm lá é muito mais atrativa, é muito mais nutritiva do que nós temos aqui. Ah, dá para importar, Monterani? Dá. Só que o custo da importação acaba subindo o preço da ração, e uma ração feita com material importado só, ela sai praticamente o mesmo preço de uma ração importada. Então, por isso que você não tem tantas empresas hoje trabalhando com rações premium. Acaba sendo muito caro. O Brasil tem a questão também de legislação, que é um grande entrave nosso. Tudo que vai ser usado na produção de uma ração tem que ter uma normatização. E às vezes é muito complicado você fazer isso daí. Vai conseguir. Então agora retomamos. Não. Eu estou muito mal com microfones. Todo mundo está ouvindo bem aí atrás, né? Vamos sem que eu. Lá em cima. Ué, não era abrir a apresentação? Ué? Tá escrito isso. Nada, tá ali, abrir a apresentação. Tá escrito em inglês. Eu que uso essa bosta aí, mas não sei que programa é esse. Eu vou adaptar o que eu já falei com o que está aqui, tá, pessoal? Pode passar. Eu vou rodar as frescurinhas. Então vai ser uma apresentação sem frescurinha. Sim, claro. Então, pessoal, só para complementar o que eu falei para você de alimento fresco, mas essa fica na frente do negócio. Tem que ficar. Né? De lá. Bom, como eu falei, né? Isso aqui é um caso do filé de tilápia que a gente usa para jumbos, que não é o ideal, a gente está oferecendo pouca coisa. Manjuba, filé de sardinha, camarão. O camarão, quando você vai dar o camarão para o peixe, eu acho que aqui talvez esse camarão fresco não seja tão fácil de ser encontrado. Né? Lá em São Paulo, apesar que o camarão que eu tenho em São Paulo é do Nordeste, então talvez vocês tenham um camarão cinza aqui. Se forem utilizar camarão para os bichos comerem, para quem tem a raia em especial, camarão é um negócio muito importante, como que você oferece o camarão para a raia? Tudo descascado, bonitinho e tal? Não. O ideal é que você tire esse ferrão aqui de cima, então pega uma faca, corta aqui, tira esse ferrãozinho aqui do rabo só, corta aqui e o resto inteiro, tá? Com cabeça, com casca, com tudo. Porque assim você vai estar fornecendo o máximo de nutrientes possíveis para o seu peixe. Quanto mais integral o alimento for, mais nutrientes você está fornecendo para o seu peixe.
Vegetais, tá? Muitos peixes são onívoros. Então, o gurami, por exemplo, é um peixe que ele é mais carnívoro quando ele é pequenininho e ele vai crescendo, ele vai mudando a dieta. Um gurami adulto, ele é quase que exclusivamente herbívoro. E vegetal é muito importante para esse tipo de peixe. Cascudos. Você tem cascudos que são herbívoros, onívoros e carnívoros. E aí você fornece uma nutrição para ele de acordo com o hábito alimentar dele. Tá? Vegetais que você pode utilizar para peixes comer. Basicamente, esses aqui são os principais: couve, abobrinha, cenoura, batata doce. Tá? Batata comum, ela é basicamente carboidrato. Não tem quase nada de nutriente a mais. Não, só a mosca mesmo. A doce tem um pouco mais de vitamina. Então, quando for oferecer para um cascudo uma batata, use a batata doce e não a batata comum. Tá? Banana é uma fruta que os bichos adoram. Tá? O meu gurami é assim, alucinado por banana. Tomate, também alguns peixes adoram. Tem o jundias onça, que teoricamente é um bagre carnívoro. Né? Os dois que eu tenho comem tomate feito com loucos. Ele briga com o gurami para comer tomate. E a raia também come tomate. As minhas adoram. Na hora que eu for oferecer para o meu peixe, da forma com que eu vou dar para ele, tipo a banana, vou só descascar e botar na água? Depende do peixe. Por exemplo, um gurami, se você tiver uma banana inteira, ele consegue arrancar um pedaço com a banana inteira, só que faz muita sujeira. Então aí eu prefiro ir cortando em rodelas e eu vou jogando as rodelinhas para eles. Tá? Que aí eu consigo alimentar melhor todo mundo, porque tem sempre alguma briga por comida. Eu tenho alguns peixes no aquário que são onívoros, assim eu consigo alimentar todo mundo e não sobra muito. Porque o gurami, por exemplo, depois que enche a barriga, ele começa a pegar a comida, uma mastigadinha e gospe. Ele faz aquela desgraceira toda na água. E a batata? A batata eu espeto. Mas você cozinha ela ou não? Não, crua. Crua mesmo? Sempre que possível, alimento cru. Com casca? Tanto faz. A casca, alguns cascudos comem com casca e tudo. Panaque vai a casca, que é uma maravilha. Outros já são os cascudos mais delicados, você pode cortar em rodela desse jeito, ou então corta ela de comprido. Aí você ou espeta num garfo. Eu em casa, eu peguei um pedaço de telha, fiz 2 espetos com madeira de palmeira, que é mais dura, mais afiada, colei com durepox e coloquei uma alça. Então eu espeto o legume que eu vou usar, ou a batata ou a cenoura mesmo, coloco lá no aquário. No dia seguinte eu pego uma pinça e puxo pela alça e tiro do aquário. Assim eu consigo fazer com que a funde fica fixo, para o cascudo conseguir comer melhor, daí está fácil de retirar. Mas pode se adaptar para o que for. Como a batata não se desmancha fácil, pode deixar permanente no aquário? Por algum tempo sim. Lá em casa, batata eu deixo 2 dias. Okay. Dá para deixar. A abobrinha já é melhor deixar um dia só, porque ela começa realmente a estragar. Mas batata você pode deixar até 2 dias que não tem problema. Geralmente eu coloco no dia à noite, vou tirar depois 2 dias à tardezinha. Aí eu tiro a abobrinha e coloco um outro legume. Tá? Para quem tem cascudos maiores, panaque, por exemplo, que é um bicho mais bruto, ele gosta muito de milho. Então você pega um pedaço de milho cru mesmo, milho verde cru. Eu faço uns cortezinhos em cima dele para quebrar aquela película de cima do milho e o cascudo deixa só no sabor. O panaque adora comer milho. Para o tigre, qual o senhor indica? O cascudo tigre, qual o senhor indica? Tigre, batata doce, abobrinha, brócolis alguns comem também. Aí o brócolis já dá uma pré-cozida nele, não precisa cozinhar até ele ficar mole. Mas só uma fermentada leve e espeta, que alguns pegam muito bem também. Tá? Próximo. Pode matar mais um aí, deixa eu ver se vai. Não, para aí, acho que não vai dar. Tá sempre escurinho, então para aí. Vantagens de alimento fresco, mais barato, você escolhe o que o peixe vai comer e é fácil ser encontrado. No Brasil inteiro você vai achar alguma coisa que se adapta a isso daí. Desvantagens, tá? Incompleto individualmente, necessário conhecimento de nutrição que é fornecer os nutrientes. Na maioria dos casos é sempre necessário suplementar com alguma vitamina. Então é barato por um lado, é mais difícil de você combinar para ter uma nutrição completa do outro. Mas, como eu falei, né? Suplemento vitamínico. Se você perguntar qual eu indico, relação custo-benefício. Isso Qual é a quantidade? Quantidade. Eu uso mais ou menos aí 10 ml para cada quilo de comida. Tem problema
Se usar muito? Tem. Algumas vitaminas causam hipervitaminose. Então tem vitamina que se você consumir em excesso, você vai dar sintoma que está com problema que você consegue parar. Por exemplo, vitamina A. Excesso de vitamina A atinge o peixe. Você vai ver um peixe branco, meio amarelado, meio alaranjado. Então você vê que está com excesso de vitamina A. Você consegue reduzir isso daí sem nenhum problema. Outras vitaminas causam a mesma doença que ela causa na falta. Então, por exemplo, hipervitaminose, a vitamina C. Falta causa escorbuto. Em excesso, causa escorbuto por hipervitaminose. Em alguns casos, tem problema. Por isso que eu falo, uma vez por semana, você vai fornecer uma quantidade boa de vitamina e vai prevenir uma hipervitaminose. Alimento vivo, como eu tinha comentado, né? O melhor alimento vivo, na minha opinião, é o lambari, tá? O lambari eu acho que é melhor porque ele não tem espinho, estimula o peixe a caçar, é criado já em cativeiro, então você não vai ter, o pessoal que gosta do ecologicamente correto, não vai ter impacto com o meio ambiente, está tirando peixinhos lá para os outros. E por ser criado em cativeiro, ele carrega menos parasitas, tá? Tilápia também funciona? Funciona também, pode ser utilizado. Tilápia, por ter a dorsal com espinhos, nem todo peixe aceita bem comer tilápia, mas pode usar também numa boa. Químbio. Químbio lá em São Paulo usa-se muito químbio para alimento vivo. Não é um peixe legal para alimento vivo. Nos Estados Unidos, o pessoal cria peixe-leão, e químbio é o peixe que mais mata peixe-leão em cativeiro. Porque o químbio tem na carne dele a enzima que destrói a vitamina B1, a tiaminase. Então, se um peixe comer demais químbio, ele morre de beriberi devido à alimentação. Então, é um peixe que dá para usar de vez em quando como comida, não sempre. Sempre, em 3 anos, você mata o peixe. Insetos também, você pode criar tenébrio para alimentação. Tenébrio, grilo, barata. A dosagem máxima de tenébrio. O pessoal fala muito que a gente não pode dar tenébrio em excesso por conta de gordura, essas coisas assim. Sim, então, o tenébrio ele tem 2 problemas. A gordura é o menor deles, tá? O problema do tenébrio, ele é criado numa cama de farelo de cereais e essa cama muitas vezes ela não é trocada. A pessoa tem ele lá para sempre. Quando você mantém esse tipo de substrato durante muito tempo, acaba proliferando alguns tipos de fungo que produzem toxina. São chamadas de aflatoxinas, micotoxinas. E essas toxinas elas são cumulativas no organismo. O que significa isso daí? O bicho que comer esse tenébrio, essa toxina vai se acumular nele e não vai sair nunca mais. Eu comi mais, depois ela vai se sobrepondo. Até que chega um ponto em que causa mal para o animal que está comendo ele. Pode inclusive matar o animal que está comendo. Alguns animais têm uma tolerância muito grande a essas toxinas, outros não têm. Então, por exemplo, o pessoal que é tenébrio da ave. A ave tem uma resistência assim gigantesca. A ave pode comer tenébrio a vida toda e não vai morrer por causa de aflatoxina na maioria das vezes. Peixe quase não tem. Então, o tenébrio pode fazer mais mal para o peixe pela aflatoxina do que pela gordura que ele tem. Se perguntar... Desidratar ou defumar, minimiza? Não elimina. Nem o cozimento também não elimina. É melhor o uso defumado ou vivo? O vivo sempre é melhor. Por mais natural que seja o processo, uma liofilização, que seria o processo mais preservativo de nutrientes, ainda assim você perde alguma coisinha. Então o vivo, o fresco, é sempre o melhor que tem. Tá? Se me perguntar qual o melhor inseto para alimentação de animal, em relação a nutriente e facilidade de criação, barata. Só que aí nem sempre as pessoas acham legal ter barata em casa. Negativo, isso não é legal. Eu durante um tempo, eu tinha caranguejeiras em casa, né? Eu tive outros animais além de peixe. Eu cheguei a ter mais de 1.300 caranguejeiras em casa, cara. E para isso, eu criava barata. E eu criava aquelas de esgoto, Planeta, né, americana. Baratão. Assim, é carnuda, né? Aquela coisa, né? Só que nem todo mundo acha legal ter uma caixa com 5.000 baratas em casa. Então, né, nem sempre as pessoas entendem bem, né, isso daí. Então, o tenébrio é uma boa opção, é mais aceitável, não tem tanto nojo assim. Mas qual que é o ideal do tenébrio?
trocar a caixa, né, o substrato, a cada 6 meses a um ano. Tá? 6 meses seria o ideal. Você vai perder alguma coisa de ovo, alguma coisa de larva pequenininha? Vai. Só que você vai prevenir o desenvolvimento desses fungos que produzem essa toxina que vão se acumular nos tenébrios. Então, o ideal seria trocar a cada 6 meses para você não ter esse problema de toxina. Tá? Minhoca de criação também é excelente. Minhoca da natureza pode ter parasita. Então, o ideal é minhoca de criador. Vantagens, né? Alimento completo, eu coloquei entre aspas porque no caso do quingo, por exemplo, você tem problema de usar alimento vivo. Então, completo mais ou menos, né? Alta aceitação e a busca do instinto de caça de peixes, né? Todo mundo que usa alimento vivo percebe que o peixe fica muito mais colorido porque acaba atiçando o instinto dele e isso daí melhora a cor dos peixes. Desvantagens, né? É caro. Sazonalidade, nem sempre você consegue achar. E aí quando você tem um peixe que só come alimento vivo e você não tem alimento vivo, você tem um grande problema. E é a principal porta de entrada de parasitas em aquários já estabilizados. Ração, não vai ter as frescuras. Pois é. Apareceria lá as figurinhas da ração, tá? Hoje a gente tem vários tipos de ração disponíveis, né? Porque são mais caras, eu já havia comentado. Deixa eu ver se vai rodar a próxima. Apareceu. Aqui tem vários tipos de ração, tá, pessoal? Então você tem uma ração em flocos, uma ração em grânulos para peixe mesmo, e aqui 2 rações que são usadas normalmente aí para aquários também, que não são para aquário. Você tem a ração para piscicultura, isso aqui é uma ração para engorda de carnívoros, eu acho que é Pirá 40, se não estou enganado, que é a que eu falei que é boa por um lado, mas ruim por outro. Isso aqui é ração para camarão marinho. Isso aqui eu já vi as pessoas usando para peixes também. Isso aqui é uma porcaria, tá? Então, parece ração de coelho. Você coloca na água, em alguns minutos ela incha e desmancha. Então, se um peixe não comer imediatamente, isso vai fazer uma desgraceira no teu aquário, você não tem ideia. Mas ela é muito barata. Custa R$5 o quilo isso aqui. Porque é feita para engorda de animais para abate. Ela usa matérias-primas de qualidade inferior, um suplemento vitamínico, para o bicho engordar rápido. Ponto. E camarão morre com 3 meses de engorda. Então, o bicho não tem que viver durante muito tempo. Aquilo que eu falei, pessoal. Essa ração, né, a base dela é isso aí. Depois uma ração feita para peixe, né? Ela tem componentes mais nobres do que a ração para piscicultura. Então você vai ter a farinha de peixe, que é feita com salmão. Você pega, por exemplo, as melhores rações do mundo são as feitas na Alemanha. Tá? A Alemanha ela tem uma série de normas para fabricação que são deles só. Por exemplo, farinha de peixe. Na Alemanha, eles usam o filé do peixe. Eles não podem usar esqueleto, por exemplo, cabeça na ração. Então você tem uma ração muito mais pura, né, uma qualidade muito maior do que vindo de outros países. Além disso, por exemplo, krill. Existem alguns subterfúgios que você usa para conseguir incluir alguns nutrientes em rações. Tá? Então, por exemplo, krill no Brasil, se não me falha a memória, ele não está regulamentado. Então você não pode comprar krill e usar para fazer uma ração. A ração é barrada pelo Ministério da Agricultura. O que você pode fazer? Você pode pegar uma ração importada, que tem krill, e colocar na composição da sua ração. Se você fizer um teste de DNA, você vai achar DNA de krill. Só que a quantidade que tem é insignificante. Então é mais para dizer que tem na ração do que o krill sendo um componente importante dessa ração. Quando você vai formular uma ração, o que você tem que ter nela? Proteína, boa quantidade, ser uma ração com atrativo para o peixe e com vitaminas em quantidade suficiente. Para fazer isso, pessoal, você não precisa ter 700 ingredientes. Você consegue fazer com poucos ingredientes, desde que sejam de boa aceitação para o peixe, e fazer suplementação com vitaminas à parte. Então, nem toda a ração que tem lá 700 mil componentes é uma ração boa. Ele pode usar uma base ruim
e colocar um monte de coisa que ele diz que está lá e é quantidade insignificante só para fazer nome no rótulo, tá? Vantagens, né, de uma ração. Alimento completo, de verdade, você tem lá tudo que o peixe precisa realmente. E existem estudos muito complexos que são feitos aí para desenvolvimento de rações. Só por curiosidade, né? A primeira ração feita para peixe foi feita em 57. Até 57 não existia ração feita para peixe. E foi a Tetra que fez a primeira ração, né, que é a Tetramin, que é vendida até hoje, inclusive. O pessoal da Tetra, por exemplo, eles têm laboratório na Alemanha, onde eles mantêm peixes lá, comendo só a ração deles e estudam. Então, com isso, eles conseguem ver, opa, o peixe com 5 anos apresentou tal problema, isso aqui pode ser tal coisa. E eles fazem as correções na ração para prevenir esse tipo de ocorrência. Então, eles conseguem estudar o peixe e sempre estar inovando, sempre estar adequando a ração para corrigir algum problema de composição que ela eventualmente tenha. E alimento seguro, né? A ração nunca vem com doença, porque geralmente ela é autoclavada, né, ou cozida, e você elimina todos os patógenos que possam ter aí nessa ração. Desvantagens, é mais caro se comparado com alimento fresco, claro. Demora mais para ser feito por algumas espécies de peixes predadores em especial, tá? Sempre desconfiem quando a coisa é muito mais barata do que a matéria-prima dela. Então, por exemplo, vamos comprar picanha. Picanha está, sei lá, R$40 o quilo. Aí você vai ver, um hambúrguer de picanha. E aí custa R$10 o quilo do hambúrguer de picanha. Tem alguma coisa errada. Você não pode ter um produto feito com um material mais caro sendo mais barato do que a matéria-prima. Então, sempre que uma ração for muito barata, desconfiem, porque ela não é aquilo que está dizendo que tem. E o que é melhor, né, entre tudo? Mais um. Variedade. A melhor coisa é variedade. Quer alimentar só com ração? Alimente. Eu prefiro variar. Então, nos meus aquários, só não uso alimento vivo porque dá muito problema de doença, realmente. Eu não tenho espaço, hoje em dia, para fazer uma quarentena de alimento vivo, que seria o ideal. Então, na minha casa não tem mais espaço nem para pensar em botar aquário. E, no meu caso, eu tenho peixes predadores de grande porte, pirararas em especial. Se você não dá alimento vivo, você reduz bastante o ímpeto caçador desses animais. Então, você consegue ter peixes que são muito predadores, com animais menores, sem ter muitos problemas, né, em tese. Eu espero que eu possa continuar dizendo isso depois que eu chegar em casa hoje, né, porque meus peixes estão há 3 dias sem comer, né. Sim. Não saiu coisa, mas dá para alimentar peixe só com ração? Sim, dá, é possível. Tá? Se você tiver condições e quiser fazer isso, você pode alimentar peixe só com ração perfeitamente, que ele vai ter uma vida plena, saudável, durante muitos anos aí no seu aquário. Aqui, dá para tirar isso aqui, certo? Tá aqui, pessoal, só para vocês... aí, perfeito. Só para vocês entenderem a importância da alimentação em alguns tipos de peixe, tá? Essa aqui é uma carpa que foi campeã mundial, tá? No Japão, se não estou enganado. E aqui é a evolução desse animal durante os anos, tá? Então esse aqui é o animal com 1 ano de idade, e esse aqui é o animal quando ele foi campeão aos 4 anos. A mudança que acontece na coloração dela. Para esse tipo de animal, uma ração de boa qualidade é muito importante, porque você consegue melhorar a cor do animal de uma forma natural. Então você realça o vermelho natural dele e você não tem interferência no branco, que é uma das características desse peixe. Isso aqui é uma showa, né? É um padrão de carpa que eu particularmente mais gosto, né? Eu acho o bicho mais bonito. E uma das características dela, de uma boa showa, é o branco ser branco neve. Se você fornece uma ração com um pouco mais de carotenoide, por exemplo, você tinge esse branco de amarelo. Então um animal desse aqui, um amarelado só, é praticamente desqualificado. Você perde um animal aí com um potencial gigantesco por causa de uma coisa que é transitória. Se você parar a alimentação, ele volta para o branco. Mas se for para um concurso, por exemplo, esse animal já não seria campeão, porque tem uma falha grave aí de coloração. Assim, quando você usa, você pega um peixe desde pequeno,
e fornece um alimento de boa qualidade para ele, você consegue que o animal cresça bem e tenha uma coloração diferenciada. Se você pega, por exemplo, um Oscar, Red Tiger, e você cria ele com uma ração com uma boa quantidade de corantes naturais, com uma boa proteína, ele vai ser um adulto com uma coloração muito mais viva. Se você pegar esse animal e criar com um alimento não tão bom, ele não vai atingir esse vermelho. Ah, mas depois de adulto eu posso dar um alimento melhor para ele? Pode. Vai melhorar? Vai. Mas ela nunca vai chegar ao que ele poderia ser se tivesse comido desde o início um alimento completo, um alimento de boa qualidade. Então, por exemplo, aquário comunitário. Hoje existem rações que podem ser utilizadas ou para um tipo específico de peixe, tá? Ou para vários tipos de peixe. Então, por exemplo, até para mim, é uma ração que foi pensada para aquários comunitários. Então você tem flocos de cores diferentes, grãos de cores diferentes, que alimentam tipos diferentes de peixe. Então você consegue, com um único tipo de ração, alimentar um aquário comunitário aí com uma diversidade muito grande de peixes, que tem hábitos alimentares bem diferentes. Aqui um exemplo, né, também para quem quiser alimentar um aquário só com peixe, só com ração, existem peixes que têm algumas características diferenciadas. Então, marinhos, por exemplo, os tangues, eles precisam de uma quantidade a mais de vegetal. São peixes que na natureza têm predominância herbívora. Então aí você pode utilizar uma ração básica suplementada com uma ração com uma base vegetal maior. Assim você consegue fornecer as fibras e o vegetal que esses peixes precisam para ter um desenvolvimento pleno. Aqui os problemas de malnutrição, tá? Vamos lá. Esse aqui é um problema, né, que acontece, tá? Rações às vezes são criadas para tipos específicos de peixe. Então, por exemplo, uma ração feita para carpas, ela é desenvolvida pensando no sistema digestório da carpa. Carpa, o pessoal fala que é um peixe que não tem estômago. Na verdade, ela tem um estômago muito modificado. Ela engole, a comida passa muito rápido pelo estômago e já passa pelo intestino. Então, o estômago dela é diferenciado, não é um saquinho como os outros peixes. É quase que um tubo que é a extensão do intestino. A ração feita para carpa, ela tem características para esse tipo de peixe. Então ela tem uma quantidade muito maior de fibra, que é necessária para um peixe herbívoro, uma quantidade mais baixa de proteína, tá? E isso daí, se você utilizar, por exemplo, um animal carnívoro, essa ração a longo prazo pode dar problema. Prolapso. Uma das principais causas de prolapso é a alimentação. A alimentação com muita fibra, você acaba gerando uma massa muito compacta no intestino e o peixe acaba revertendo o intestino quando vai defecar. Falta de proteína. A ração feita para carpa, ela tem um índice de proteína mais baixo do que uma ração feita para carnívoro. Então o animal pode ter uma desnutrição a longo prazo comendo esse tipo de ração. E o inverso, se eu pegar uma ração desenvolvida para carnívoros e dar para um peixe como a carpa, dá problema também. Até mais graves do que se o peixe carnívoro comer a ração de carpa. Por quê? Ração para carnívoro, alta proteína, principalmente, pouca fibra. Ela vai entrar na carpa e vai fermentar ali dentro. A digestão de carpa é muito lenta. Fica muito tempo essa ração lá, ela fermenta e é um dos casos de dar bloating em carpa. A carpa incha e fica boiando. E é uma causa frequente de morte de carpa, inclusive, ração com muita proteína. Obesidade, né? Você tem peixes aí que comem ração com muita gordura, você acaba tendo... Então, não fala nada dessa parte de obesidade, né? Porque eu acho que eu estou meio quilo acima do meu peso, né? Mas é também um problema. Da mesma forma que nós temos problemas aí com a produção de gordura, os peixes também têm. Olha só, isso aqui é o caso que eu falei para vocês lá dos bagres que têm falta de cálcio. Só aparecer aqui, saiu daqui embaixo. Olha só. Nossa. Uma caixa-pira normal, uma caixa-pira que teve deficiência de cálcio. Causa essa deformidade. Isso daqui acontece quando ela é pequenininha ainda.
Depois que se forma essa deformação, isso não volta mais. Ela vai crescer deformada desse jeito aí. Aí fica uma baleinha. Isso aqui pode ser evitado com uma alimentação adequada. É só alimento de boa qualidade e você evita essa deformação. Olha o pintado que eu falei para vocês. Olha só. Isso aqui é falta de vitamina A. Só isso. Não é bactéria, não é mordida de peixe, não é nada. É só vitamina A. Você fornece vitamina A para esse animal, ele volta a ficar normal. Pergunta muito comum. Né? Por que gastar tanto com ração de peixe? Por que eu vou gastar tanto dinheiro para dar ração para o meu peixe? Aqui também tinha umas animações. Aqui é o caso dos cachorros, né? Quando eu era criança, há alguns meses atrás, o cachorro comia resto de comida. Não existia ração para cachorro. Então o cachorro comia no máximo aquele arrozinho lá, com uma carinha moída, era a comida do cachorro. Aí começaram a aparecer as rações. Na época, rapaz, a ração era um negócio tão ruim que você tinha que misturar com água, com leite, para fazer o cachorro conseguir comer. Porque o bicho morria de fome, não comia aquela ração que tinha. Foi melhorando, foram aparecendo os cachorrinhos de raça, e aí ficou meio que, cachorro de raça come ração, bicho vira-lata come resto de comida. Isso foi evoluindo, e hoje todo cachorro come ração, o mesmo dos vira-latas, e muitos vira-latas hoje têm tratamento como se fosse gente. Então comem ração super premium, que tem alimentos com origem natural, alguns são orgânicos até. Então hoje o cachorro, ele é mais que um pet, ele é um membro da família. Então você gasta muito dinheiro com uma ração de qualidade do seu cachorro. Então por que com um peixe você vai dar qualquer porcaria? Porque ele não é seu pet também? Essa é uma briga que eu tenho, inclusive legal, para tirar o peixe dessa coisa de ornamental e passar ele para a categoria de pet. O meu peixe não é um ornamento na minha casa. O meu peixe é meu animal de estimação. E assim eu quero que ele seja tratado pelo governo. Então essa é uma briga aí que a gente está começando para ver se a gente consegue isso aí estar na lei. O peixe é um pet, não é simplesmente ornamento. Aqui também é uma pergunta que muita gente me faz, né? Ração de gato para peixe. Funciona? Funciona. O peixe vai comer ração de gato? Vai. Agora, lembra que eu falei de formulação de ração? Quem formula uma ração para gato está pensando no gato. Né? Ela é formulada baseada no que o gato precisa. Vai fornecer tudo que o peixe precisa? Não. Ela tem deficiências, ela tem uma quantidade maior de gordura do que o peixe precisa. Então o peixe vai comer? Vai. Vai fazer bem para o peixe? Não. A longo prazo faz diferença. O peixe não vai ficar legal. Esse aqui fosse o melhor. A alimentação desbalanceada, né, pessoal? Quando você tem uma ração de boa qualidade, uma ração com uma alta digestibilidade, o peixe come menos, tá? Se pegar, depois vocês procuram no Google, procura valores nutricionais. Coloca filé de tilápia, por exemplo, que é fácil de vocês acharem. Vê a quantidade de proteína que tem no filé de tilápia. Se não estou enganado, eu acho que acho que é entre 16% e 20% só. Você pega uma ração para peixe carnívoro, é 40%, 47%. Então a ração tem o dobro de proteína, por exemplo, do que o filé de peixe tem. Então o peixe consegue se nutrir perfeitamente comendo menos ração do que ele comeria de alimento fresco. A mesma coisa, o tipo de formulação que a ração tem. Tá? Proteína pode parecer tudo igual, mas não é. De acordo com a origem da proteína, a digestibilidade dela é diferente. A proteína é composta por aminoácidos. Tem aminoácidos que são essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aminoácidos que não são produzidos pelo corpo da gente ou corpo do peixe. Tem que vir da alimentação. Se você tem uma fonte de proteína que tem uma quantidade desbalanceada de aminoácidos, o peixe vai pegar um pouco do que ele precisa e vai sobrar um monte de coisa que ele não precisa. O
O que ele vai fazer? Botar para fora, nas fezes. E isso vira amônia no nosso aquário. Então, se você usa uma ração de baixa qualidade, o peixe vai comer muito mais, vai defecar muito mais e vai sobrecarregar a sua filtragem. Por isso que às vezes está com problema de amônia no seu aquário, só você mudando a ração que você usa para uma ração de melhor qualidade, você já consegue eliminar esse problema aí do seu aquário. E assim a gente entra na parte da filtragem, tá? Eu estou dando uma acelerada, pessoal, porque eu sei que está atrasado já, para a gente não almoçar 5 da tarde. Filtragem, né? Vocês não vê muito falar do tal do ciclo do nitrogênio, tá? Aqui em cima é a fórmula deles, tá? Vocês não vão conseguir enxergar que está meio desfocado, nem precisam decorar isso aí de cor. Mas uma coisa que é importante, vocês já perceberam que todo o aquário, de jumbos principalmente, tende a acidificar? Por que isso acontece? Os peixes respirando liberam gás carbônico na água e isso gera ácido carbônico que baixa o pH. As bactérias, fazendo o trabalhinho delas lá de consumir a amônia e o nitrito, geram também ácido na água. Então o ciclo do nitrogênio, a fórmula química dele na decomposição sobra hidrogênio iônico na água, que é o que causa a acidificação. Então o próprio trabalho do filtro biológico acidifica também a água. E é por isso que você sempre briga para manter o pH numa escala mais aceitável. Quando eu voltei para o aquarismo há 7 anos atrás, eu fiquei abismado porque o pessoal falava que não se precisava medir pH, que pH não matava peixe. E eu via direto o peixe do pessoal morrendo por acidose, por pH muito baixo. Aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui é o pH do sangue humano, tá? Normal, 7,35 a 7,45, tá? 6,85 a 7,30, a 7,35 é acidose. Você já está com um problema no teu organismo. 6,7 para baixo você morre. Tá? Se o teu pH baixar de 6,7 do teu sangue, você morre. Por causa disso daí. Acima, 7,45 a 7,95 é alcalose. Se o teu pH chegar a 8 do sangue, você morre. Então uma diferença aí de meio para cima, você morre. Uma diferença de um pouco mais de meio para baixo, você morre. O peixe tem mecanismos fisiológicos para trabalhar com isso daí. Só que chega um ponto em que o peixe não consegue mais corrigir esse pH do sangue e ele acaba morrendo por causa disso. Aí vem o famoso ciclo do nitrogênio. Isso aqui é obrigatório todo aquarista saber disso daqui, tá? Não é difícil, mas anda lá. Aqui não vai aparecer as minhas indicações, mas basicamente, tá? Plantas e animais geram dejetos. Esses dejetos viram amônia, que vira nitrito, que vira nitrato, tá? A parte que transforma dejeto em amônia, amônia e nitrito e nitrato é feito por bactérias aeróbicas, bactérias que consomem oxigênio para poder fazer esse trabalho delas. A parte final que transforma o nitrato em nitrogênio livre é feito por bactéria anaeróbica.